Conheça a nova geração de Smart Filters com a exclusiva tecnologia Triway da Aqualive. Purificadores que entregam a melhor versão da sua água, livre de cloro, vírus e bactérias, rica em magnésio e alcalina. A exclusiva tecnologia Triway remove contaminantes e vai além. Faz uma verdadeira transformação na sua água, deixando ela pura, alcalina, magnesiana e muito mais hidratante. Adquirir um Smart Filter Aqualive evita o descarte de 6.000 garrafas plásticas na natureza. Escolha o modelo que mais combina com você e tenha todos os benefícios da melhor água na sua casa. Aqualive, tecnologia a serviço da sua saúde. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do meu canal. Canal do YouTube, onde às 19 horas das quintas-feiras nós subimos um novo vídeo aqui para você, sempre trazendo convidados com conhecimento, com capacidade de fazer com que você termine o episódio refletindo em algum ponto da vida. Alguma coisa vai mudar na sua vida se você ficar conosco aqui até o final. Então, o convite é esse. Não saia deste episódio, até porque eu vou dizer uma coisa. O que a gente vai falar aqui hoje, se não servir para o teu momento, o momento que você está vivendo agora, muito possivelmente servirá para algum momento da tua vida. Eu espero que não, mas como a gente não tem controle sobre as doenças que adquirimos, né? A gente pode diminuir as probabilidades, mas a gente não pode fazer promessa de anular a probabilidade de adoecer. Então, a dica é, fica com a gente até o final, porque se não servir para agora, pode servir para um dia. Se nem para um dia servir, pode servir para algum familiar, algum amigo que possa estar passando por algum dos problemas que nós vamos trazer aqui hoje, que são problemas muito comuns de saúde. Eu quero começar esse episódio aqui, em primeiro lugar, agradecendo você, nosso seguidor, que está aqui no episódio de número 70 e alguma coisa, indo para quase 80 episódios, e com isso também a gente vai finalizar, estamos no final dessa temporada, vamos tirar férias nesse verão e nossos participantes voltarão para uma nova temporada somente no ano que vem. Falando em verão, tem um convite aqui também para fazer para você. Verão chegando, o que a gente lembra? Infelizmente, né, algumas pessoas lembram de caipirinha, camarão frito na beira da praia, né? Não é bem isso que a gente preconiza aqui nesse canal, mas a gente lembra de praia, lembra de sol, lembra de piscina e lembra então de roupa de banho, aquele momento que você bota uma sunga, uma bermuda, um biquíni e com isso vem a vaidade. Bom, e dentro do meu consultório começam então, nessa época aqui, estamos gravando esse episódio em outubro, começam as procuras pela barriga retinha. Muitas pessoas achando que estão gordas, e algumas estão, né? Mas outras não estão com obesidade. Estão apenas com aquilo que a gente chama de barriga inchada, aquela barriga distendida, que é um problema muito mais intestinal do que de tecido adiposo. Então, para isso, chegando o verão, eu e a nutricionista Luana Flores desenvolvemos aí um protocolo que a gente está chamando de Desafio Desincha Barriga. Para essas pessoas, e a gente sabe que é muito mais comum em mulheres, essas pessoas que estão passando por isso, com a barriga inchada, temos um convite para você conhecer esse programa, esse protocolo. E para isso, se você quiser informações, abaixo desse vídeo tem um link que você acessa para se inscrever, apenas para conhecer o programa, receber essas informações. Então fica aí o convite. Já que a gente está na fase dos agradecimentos, ainda aqui no início do programa, eu também quero agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, o pessoal da Aqualive Group, que está com a gente também aqui desde o início, apoiando o projeto, hidratando a mim e aos meus convidados aqui no estúdio. E também é o filtro de água que eu tenho na clínica, é o filtro de água que eu bebo, que os profissionais que trabalham na clínica da Lelast bebem e que a gente vai utilizar aqui hoje para
hidratar as nossas cordas vocais enquanto batemos esse papo com a nossa convidada de hoje. Também quero agradecer ao grupo Essential, que está com a gente desde o início, que acreditou nesse programa, acreditou no podcast. Então, gratidão, Essential. Peguei aqui casualmente o Brainstorm, que eu tomei hoje de manhã. Agora a gente está gravando o episódio aqui à tarde. Tomei hoje de manhã para fazer com que eu chegasse a essa hora aqui da tarde ainda com energia mental. Só que eu não tomei esse aqui, tá? Não tomei esse Brainstorm desse sabor. Eu tomei o de caramelo, que é o meu preferido, que eu bato com aguinha quente, um mixerzinho. E para mim, aquilo ali é o meu docinho da manhã. Então, Essential, gratidão por estar aqui conosco, apoiando esse projeto. E vamos lá, vamos parar de enrolar, vamos trazer então a nossa convidada de hoje. Bem-vinda a este programa, Tatiana Oliveira. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Você sempre fala docinho assim, Sempre. Mansinho assim. Uhum. Quem fonoaudióloga deve treinar, né? Esse jeitinho de falar. Oratória. Até porque eu descobri que você canta também. Também. Então, olha só a vozinha. Eu vou tomar mais um Brainstorm para não dar sono, que é uma vozinha tão gostosa de ouvir. Mas hoje você vai ter que usar essa tua voz. Você vai falar muito aqui, tá? Porque o nosso episódio de hoje, eu estava até conversando aqui com a Tatiana antes da gente começar a gravar. O episódio de hoje, ele é, na verdade, um episódio que a minha mãe pediu para eu fazer. Porque a gente está passando na família por um processo aí com meu pai de uma perda de audição que já está há muito tempo, mas nunca teve tão grave como está agora, agudizou demais. Então hoje eu te trouxe aqui, na verdade, foi uma forma de não pagar uma consulta contigo, entendeu? A gente te trouxe para fazer uma consulta gratuita aqui. Você está sendo usada. Tiraram várias dúvidas. Né? Desculpa, eu tinha que te falar isso, mas você está sendo usada aqui pela minha mãe. Olha Ela aí. mandou uma lista de perguntas aqui, que depois eu vou fazer para você. Vai ser um prazer. Eu já comecei me surpreendendo quando você me disse há quanto tempo você trabalha como fonoaudióloga, porque eu não bateu muito a idade, né? Porque eu achei que você tinha a idade do tempo que você está formada. 20 anos, eu achei que você tinha uns 20 anos de idade. E você está formada há 20 anos. Formada há 20 anos, tenho 42. Então você tem uma bagagem enorme dentro da fonoaudiologia, é isso? Sim, sim. E vamos lá, primeiro lugar, você se formou, né, em fonoaudiologia. Uma dúvida, uma pergunta. Quando você se formou, você tinha um objetivo de querer atuar na profissão. E o que você faz hoje dentro da fonoaudiologia é o que você tinha como objetivo quando você se formou? Não? E nem quando eu quis entrar nessa profissão, né? Eu gostava de cantar desde criança, eu queria entender o que acontecia na minha laringe, enfim, né? Ter uma performance vocal. E aí eu entrei no curso aí de graduação da fonoaudiologia para isso, né? E depois de formada eu vi que a gente não tem tantos cantores aqui. Porto Alegre a gente até tem algumas bandas, mas não é como São Paulo, um grande centro, né? Com mais coisas artísticas, assim, né? Por assim dizer. Então eu atualmente ainda tenho alguns cantores que estão comigo há mais de 15 anos. Ah, né? você atende cantores também. Isso, eu tenho um pequeno estúdio lá no meu consultório, onde a gente faz algumas gravações. Eu canto lá também. Então, às vezes, publico ali. Você já cantou nesses programas assim, The Voice, coisa assim? Já, mas não era The Voice. Há muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade ainda. Como era o nome? Eu cantei naquele do SBT. Nossa, Esqueceu o nome. Fazem tantos anos que eu não lembro o nome eu mesmo. acredito, porque Era na pra faculdade, você faz mais de 20 anos, com certeza nem existe mais esse programa. Não existe. Era para aquele... Eu não sabia, quando a gente se inscreve e vai participar, enfim, a gente não sabe realmente que vai ser o fim, né? Daqueles participantes que vão vencer, enfim, só que era para um grupo musical. E aí depois eu fiquei sabendo que era para aquele grupo de meninas que cantava a música Sererê, que é o ragatanga. A Sererê é E aí depois, Ruge. E eu brincava com as minhas colegas, viu? Se eu tivesse ganhado o concurso, enfim, vocês teriam que fazer a dancinha. Mas não. Tinha 30 mil inscritas, eu fiquei até as últimas 60. Foi bem legal, foi uma experiência, assim, de passar alguns meses lá, né, fazendo os testes e tudo. Mas aí
Depois daquilo também não quis mais participar, enfim, né? Já depois me formei e aí seguimos. Hoje você segue a profissão que deu certo, que mais deu certo, Exatamente. que é a fono. Que é a fono. Muito bem. Aí, hoje, você se destaca no mercado de trabalho por atender principalmente pessoas com zumbido. Exatamente. É o teu nicho. Isso. Eu me formei em audiologia clínica, né? Fiz o título de audiologista, tenho registro, então, né? E aí eu comecei a fazer mais diagnósticos de ouvido. Então, todos os exames, né? Com os laudos, enfim, de audição, desde o nervo auditivo, ouvido médio, né? Audição periférica, avaliação do processamento auditivo, todos esses exames e adaptação, né? Seleção e adaptação dos aparelhos auditivos. Depois veio uma pós-graduação em processamento auditivo central, para treinar, reabilitar a via auditiva, né? Porque não é simplesmente escutar, a gente precisa aprender a ouvir. Então, se a gente fica um longo período, talvez como teu pai agora, né? Sem escutar bem, começo a perder aquelas informações de como eu escutava aqueles sons ou determinados sons das palavras e aquilo se manifesta como um ruído no meu cérebro. Eu já não tenho mais tanto entendimento daquele som. Então, a gente faz uma reabilitação auditiva. É uma terapia auditiva também, né? E atualmente, com o zumbido, agora é o que eu mais atendo no consultório, né? Desde a pandemia aumentou muito. As pessoas tiveram uma ativação aí de sistema límbico, ficaram mais ansiosas, né? Tiveram alterações sistêmicas com Covid, com dengue, né? Inflamação, né? Muita inflamação. E aí, então, atualmente, né, eu faço pós-graduação em um curso de gastro relacionado à disbiose. Olha, agora você me ganhou. Agora eu me apaixonei. Disbiose. Me ganhou. Aí o pessoal chega lá e eu pergunto, como é que tá o teu cocô? O pessoal me olha assim, mas como assim? O que tem a ver com zumbido, né? Qual é o curso que você está fazendo? Com quem? Estou fazendo com a doutora Denise de Carvalho. Com a Denise. Você está ótima, em ótimas mãos. Isso. Ela é maravilhosa. E a pós de medicina funcional integrativa é a do Sorrentino, que eu estou fazendo. Você está indo para uma área, um caminho sem volta. Exatamente. Não tem como desver, né? E desaprender o que a gente aprende aí nesse caminho aí de integrar tudo, né? Mas eu fico pensando como é que o paciente assimila isso, né? Quando ele chega com o zumbido e você fala de intestino ou de resistência insulínica, né? É uma coisa Eles odeiam que eu peço, olha. O doce, o açúcar é o pior inimigo do teu ouvido. Né? Opa, peraí que isso não pode ser falado assim, simplesmente jogado. Você vai explicar. O açúcar é o pior inimigo do aparelho auditivo. Explica isso aí para nós por quê. Exatamente, pelos picos, né, de glicemia no sangue e porque o ouvido também utiliza do açúcar como energia, né? Então, se eu tenho isso desregulado, né, no meu corpo, eu vou gerar um fator de risco maior para ter perda de audição. E para zumbido também. Os picos de glicemia eles precisam ser controlados, né? Então, quando eu falo para o paciente, olha, atividade física, né? Ciclo circadiano, né? Aprender a fazer aí uma higiene do sono, mudar um pouco seus hábitos alimentares, fazer um jejum metabólico, que a maioria das pessoas não sabe o que é esse descanso metabólico, né? Que são 12 horas do jantar até o café da manhã, para evitar esses picos, né? Incluir fibras, proteína nas refeições. Então, eles chegam e levam, assim, na primeira consulta, um monte de informações novas, né? Que aos poucos eles vão fazendo essa mudança e a gente vai fazendo esse acompanhamento junto com o tratamento do zumbido, que é 2 vezes por semana. Aos poucos eles vão aprendendo a se cuidar e modificar esses hábitos aí. Mas o açúcar é o primeiro que eu peço para eliminar. Que bom você falar isso aqui. Porque assim, eu tenho muito caso de zumbido no meu consultório, tá? E o zumbido talvez seja a queixa... Como é que eu vou explicar isso? Eu levo os méritos de uma coisa que eu não sou bom em fazer. Que eu nem entendo, que eu não estudo. Eu não sou otorrino, eu não sou fonoaudiologista, não sou nada. Mas eu não sei nem mensurar quantas vezes o paciente chegou para mim, e eles sempre chegam com uma lista de queixa. A unha está fraca, o cabelo está caindo, pouca energia, dor de cabeça, coceira em algum lugar. É uma lista imensa. E geralmente tem o zumbido lá.
E num primeiro momento eu tentava ouvir o paciente e tentar tratar as queixas. Hoje, eu não dou nem bola para aquela lista. Nada. Eu não dou bola nenhuma. Porque eu entendo que aquilo ali tudo apareceu porque o corpo está disfuncional. E que o que eu tenho que fazer é botar o corpo de novo a estar funcional. E quando a gente faz isso, um monte de coisa que era queixa some, né? Eu não sei quantas vezes eu já ouvi no meu consultório o paciente falar assim: doutor, o senhor é o melhor médico do mundo. Eu falo, por quê? Meu Deus, eu já fui em 8 otorrino para tratar o zumbido. Ninguém conseguiu, só o senhor conseguiu. O senhor é um especialista em zumbido. Eu olho assim, se ele soubesse que eu não sei nada de zumbido. Eu entendo de saúde. Hoje. Eu entendo de saúde. E quando eu trouxe o corpo dele para um padrão de saúde, o zumbido desapareceu. Mas eu levo os méritos como se eu tivesse curado o zumbido dele, entendeu? E não foi, eu nem prestei atenção no zumbido dele. Eu prestei atenção naqueles indicadores de laboratório que mostravam uma insulina de 17, uma hemoglobina glicada de 5,8, ferritina em 600, entendeu? É isso que me chamou a atenção. O zumbido era uma mera coisa aí que apareceu como uma consequência disso, né? Então, quando você fala sobre açúcar, a resistência insulínica, a síndrome metabólica é uma condição maravilhosa para o zumbido aparecer, né? E se a gente analisar que 61% da população do Brasil está em sobrepeso, você está num ramo promissor, hein? Você vai ter. Lotada. Ia dizer, você não vai dar conta de atender tantas pessoas, né? É. Isso que você falou é uma questão, obviamente, muito prevalente, mas aí eu falei, eu vou te usar aqui hoje para eu aprender contigo. E assim, e outras questões relacionadas à parte osteomuscular, tá? Como bruxismo, contraturas por tensão, por ficar no telefone digitando o dia inteiro, ou numa mesa de trabalho não ergonômica. Isso, como é que você enxerga isso? Tem fundamento? Tem muita relação, né? A partir do momento que eu sou mais ansioso, eu posso apertar os meus dentes, ou de dia ou durante a noite, e eu vou sobrecarregar musculaturas, né? Então, eu vou sobrecarregar a musculatura que faz aqui sustentação de abertura, fechamento da boca, musculatura de mastigação. Eu vou fazer com que essa musculatura fique mais forte. E toda essa região aqui, ela vai pegar alguns nervos pares cranianos, né? Que passam ali pelo nosso ouvido, além da articulação do ouvido ser colada no canal do ouvido. A articulação da boca, ser colada no canal do ouvido. Então, a gente tem uma tubinha que passa ali de ventilação, que chama tuba auditiva, que ela vai fazer essa equalização do ouvido médio. Que é aquela que fecha quando tu sobe a serra? Exatamente. Dá aquela pressão no ouvido? E às vezes, por isso muitas vezes quem tem bruxismo, às vezes tem plenitude aural, que é o ouvido tamponado. Né? Só um chicletinho resolve ali, né? Mas com um chicletinho... Se tiver disfunção, sim. Mas se for contratura, não. Né? Então, a gente precisa modular essa musculatura, né? Dissolver esses nódulos, fazê-la relaxar. Só que não adianta eu fazer massagem, acupuntura, se eu não mudar o padrão de quem manda, né? Esse estímulo, esse gatilho para o meu músculo, para a minha boca, enfim, que é o do apertamento. E é o nosso sistema nervoso central que manda em tudo isso aí, né? Vou te contar o caso lá de casa, tá? Que eu acho que deve ser algo que você ouve muito corriqueiramente no teu consultório. O meu pai é jovem, considero ele jovem, tem 71 anos, 72 jovem. Anos. Para a expectativa de vida hoje, 70 anos é um menino. E há uns 10 anos, eu acho, ele começou com uma perda auditiva, só num lado, tá? Unilateral. E aí o que acontece? Assim como também a perda visual, ele relutou para usar óculos, ele também relutou muito para qualquer coisa que fosse... Tipo, qualquer acessório. Acessórios, isso aí. Bom, muito porque ele atribui isso assim, não, usar aparelho no ouvido é coisa de velho, entendeu? E aí minha mãe briga com ele e ela fala... Tá bom, e ser surdo não é coisa de velho. Então, usar aparelho é coisa de velho, ser surdo não é. E aí, ele foi ficando cada vez mais... No começo era assim, porque o ouvido direito que ele tem dificuldade, tá? Aí ele tá dirigindo, ninguém consegue falar com ele, porque ele não ouve desse lado, né? Porque
Como a gente foi se acostumando, quando a gente ia falar com ele, a gente falava do lado esquerdo, né? Aí no carro não dá, porque ele está dirigindo. Aí quando tinha que falar com ele tinha que meio que tentar virar assim para o lado para ouvir, uma coisa desagradável. Até que foi perdendo um pouco a audição no ouvido esquerdo também. Aí ele começou a se isolar muito, sabe? Convidava ele para ir, a mãe falava, vamos na missa. Ele não queria ir na missa, porque não ouve nada, né? Vamos visitar não sei quem. Ele começou a querer sempre a fuga do isolamento para não ter que se expor a essa situação, porque é aquela coisa assim, tá na mesa, aí tá almoçando família, fala alguma coisa para ele, pergunta para ele, tu vê que ele não entendeu, ele dá um sorriso. Ou concorda. Ou concorda. Aham, o quê? Eu não te perguntei nada, né? Tipo assim, Sim. será que hoje vai chover ou vai fazer sol? Aham. E isso chegou num nível que a gente percebeu que ele está num quadro de declínio cognitivo também. Ele está entrando num quadro demencial, que está preocupando a família inteira, né? E claro, daí a gente foi atrás de aparelhos auditivos e tal, e ele não se adapta ao aparelho auditivo, sabe? Não se adapta, porque na época da pandemia ele tirava a máscara, o aparelho caía, ele não via que caía, perdeu um aparelho. Aí foi para a academia, tirou a blusa para ir treinar, caiu o aparelho, ele perde os aparelhos, porque ele não conseguiu se adaptar. E isso tá preocupando a gente, sabe? Então, por isso que semana que vem ele vai vir a Porto Alegre para consultar contigo. Maravilha, a gente vai dar um jeito nisso. É uma perda de audição unilateral, só um lado. Começou unilateral. Agora é bi. Agora já não sei afirmar se está igual dos dois lados, eu acredito que não. Acho que ele tem uma perda maior de um lado do que do outro, Sim. Mas agora é bilateral. Então, vamos começar assim do início para o pessoal de casa entender, né? Ó, mãe, presta atenção. O ouvido só ouve. Quem entende é o cérebro. Se o meu ouvido não ouve, meu nervo auditivo não manda, meu cérebro não trabalha como deveria. Então, a gente usa muitas áreas do nosso cérebro, né? De atenção auditiva, foco, seleção, localização sonora, integração dos sons, corpo caloso, tronco encefálico. E aí, se eu não estou ouvindo full, né, todos os sons do ambiente, não estou participando, eu estou trabalhando menos, né? Como eu digo sempre para o paciente, você tem uma alteração no joelho, precisa de fisioterapia. Não faz fisioterapia, atrofia. O nervo, a mesma coisa, ele perde função, tá? Então, essa conexão nervosa que não está se fazendo mais ali, está mandando menos informação, menos ele está entendendo, menos estimulado ele fica. E aí é isso que acontece, isolamento social, depressão, né? E a perda de audição não dói. A gente só Olha sente... que frase, né? Não dói. A perda de audição não dói. A gente nem sente que está perdendo. Quem sente são os outros. Que estão gritando, estão falando e a pessoa não está virando, né? Não está ouvindo, não está respondendo. Então, quando a gente faz o exame, né? E às vezes é uma perda de audição leve ou somente em agudos, que não afeta muito no ambiente silencioso, que faz com que a pessoa consiga conversar de frente ou com poucas pessoas em casa e só tem dificuldade quando tem mais barulho, a pessoa acha que está ouvindo bem. Né? Porque são ambientes que não são usuais todos os dias, né? Não são corriqueiros, assim. Então, ela não nota tanto. Mas ela começa a notar, por exemplo, o volume da TV aumenta, né? Esse é um dos sintomas. A pessoa nota que alguém falou alguma coisa e ela trocou a palavra por uma parecida, porque o cognitivo tem memória, ele complementa, ele completa, né? Ele troca e pelo contexto tu adivinha, né? E aí tu começa a fazer leitura labial. Então, tu olha na boca... Vai buscando todos os recursos. E isso é automático. A gente vai se reprogramando, assim, né? Se reajustando com aquele novo quadro, enfim. A gente começa a escutar meio borronhado. O que tu disse mesmo? Quê? Escuta um rau, rau, rau. Né? Por quê? Porque se tem algum barulho no ambiente, esse som sobrepõe aquele outro som que eu ouvi. E aí eu só ia escutar algumas frequências, então fica um borrão auditivo. Então, eu não consigo discriminar, né, detectar, entender. E quando a gente já está nesse período assim, de isolamento ou de não discriminar as palavras, é porque já avançou bastante. E aí, quanto mais avança, mais difícil é de adaptar.
Porque eu preciso reabilitar o ouvido, aquilo que eu falei lá no início, né? Eu preciso entender de novo, aprender a ouvir novamente, né? Processar novamente o que eu estou ouvindo, né? Que aquele som que está entrando é aquilo realmente que eu ouvia, né? De uma outra palavra, por exemplo, copo, né? Eu vou ler na boca, o olho é pista visual do meu ouvido, do que eu estou ouvindo novamente agora, para fazer uma nova memória ou buscar na minha memória aquele som. Então, eu preciso reabilitar isso, né? E aí, tem como, tá? O nervo auditivo, a gente tem um aqui de cada lado, então o nervo manda esse som. Então, às vezes, a gente faz no exame, a gente consegue ver no índice de reconhecimento de fala quantos % a gente tem de funcionamento desse nervo, quanto que ele está entendendo ainda, tá? Como é o nome desse exame? Esse é um exame que a gente faz junto com a audiometria vocal, e chama índice de reconhecimento de fala. Esse é o nome do exame. Você Gente faz no consultório ou faz você no faz no consultório. consultório? A gente consegue ver o quanto que ele está entendendo das palavras no silêncio, que são palavras monossílabas. Então, é um pedacinho, por exemplo, bom. Ou tu entende ou tu não entende bom. Não tem pista. Sim, tu não Não complementa. não Vai tem outra complementar o quê? sílaba para tu adivinhar, né? Inteligente Então, ou tu isso. entende ou tu não entende, tá? Então, ali a gente consegue ver mais ou menos esse nível. Fazendo o uso do aparelho auditivo, o aparelho auditivo é um tratamento para o teu cérebro, né? Ele vai mandar estímulo e vai fazer teu cérebro trabalhar. E aí a gente consegue aumentar esse nível percentual de entender palavras. Então, quanto mais eu uso, melhor eu fico naquela habilidade de ouvir e entender, tá? Mas às vezes a gente precisa de uma ajudinha, de um treino auditivo, de exercícios, enfim, de acompanhamento mesmo, né? Não é, eu digo assim, não é como, eu botei o óculos, né, corrigi a imagem, não funciona dessa forma. São milhares de sons no ambiente, são muitas frequências, né? Então, eu preciso aprender a ouvi-las de novo. É mais complexo. Tá, e os aparelhos para isso? Claro, não estou falando em nível de investimentos, melhor ou pior, mas assim, em termos de função, todos os aparelhos têm a mesma função? Ou não? Ou a depender de cada tipo de perda auditiva é um aparelho diferente? Não sei se entendeu minha pergunta. Sim. Assim, existem vários aparelhos e vários modelos, né? Tanto que a pessoa chega lá e fica assim, eu não sei o que eu vou querer, e aí o paciente que não entende nada quer escolher por preço, né? Ou às vezes, também não entende nada e acha que o mais caro vai ser o melhor, tá? Então, tem isso, assim, quanto que o meu nervo está entendendo e está fazendo de conexão nervosa? É um nervo muito ruim? Nossa, o meu nervo é muito ruim, eu preciso que uma BMW leve o som para o meu cérebro, né? Não, meu nervo é próximo de 100%. Então, sei lá, o Fiat Uno vai levar o som. Eu não vou ter uma interferência ruidosa que vai me atrapalhar, porque o meu nervo é bom. Só falta o estímulo chegar. Então, é assim que a gente escolhe o aparelho auditivo, né? A tecnologia, enfim, né? Que aí, conforme, claro, quanto mais tecnologia, mais caro fica, né? E aí esses sons entram automaticamente, tem um microchip lá, um nanochip que salva os ambientes que tu vai. É mesmo? Quase como inteligência artificial. Isso, então a gente consegue saber se o paciente, quantas horas ele está usando por dia, quais são os ambientes, se tinha ruído, música, se era no carro, se ele estava em conversação, se ele ficou muito no silêncio. Daí ele não está treinando a habilidade auditiva cerebral, né? Então, através dali, quando ele volta, no retorno a gente conecta o aparelho de novo e a gente consegue ver esses ambientes e reorientar o uso do aparelho. Então, tem todo um acompanhamento, assim, né? Bota o aparelho e tem que vir de tempo em tempo, né? No primeiro ano, a cada 3 meses, depois uma vez por ano. E agora uma curiosidade, até porque eu já trabalhei, logo que formado, eu trabalhei muito com saúde pública. Nem sei se você sabe me responder o que eu vou te perguntar. Mas como é que funciona isso? O SUS, ele dá aparelhos de audição para os pacientes? Sim, o SUS tem as mesmas marcas que a gente tem no consultório, mas são outras categorias, né? Entendi. Então, a categoria que vai para o SUS, geralmente é uma mais específica e não as mesmas... Mais simples. E são aparelhos um pouco maiores, né? No SUS, eles fazem aquele molde grande que as pessoas não querem muito. E no consultório privado, a gente tenta sempre ir mais para o lado estético, porque as pessoas, né? É como assim, eu estou pagando, eu gostaria de uma coisa mais discreta, enfim. E os aparelhos, hoje em dia, não aparecem nada.
Aparece é tu não ouvir, fazer dar um sorriso, né? Ou pedir para repetir. Tomara É que isso meu que pai, aparece. tomara que meu pai esteja... não vai estar ouvindo isso, que ele deve estar sem o aparelho dele em casa. Porque isso que você falou é mais ou menos aquilo que minha mãe diz, né? Coisa de idoso é não ouvir. Botar um aparelhinho é simplesmente um acessório, porque a gente está aumentando a expectativa de vida. Então, alguns dos nossos sentidos, ele vai começar a entrar em pane antes de outros, né? Exato. O ouvido, acho que geralmente é o primeiro, né? Dos sentidos. Quer dizer, depende. A visão, por exemplo, o diabetes, ele tende a tirar os sentidos do toque, né? Mas a visão, me corrija se eu estiver errado, mas a visão, você não vai perdendo a visão, você vai perdendo a capacidade de ver ou de perto ou de longe, Ou não vai ficando cego, né? Exato. Como o ouvido, você vai perdendo a audição. Sim. Então a visão, tudo bem, muito mais pessoas usam óculos e começam a usar muito mais cedo do que a audição. Mas é mais por uma questão que, inclusive, hoje já está bem provado, que por que crianças estão usando óculos, né? Porque a visão ela termina aqui, né? Na tela do computador. Não se olha mais para o horizonte como se olhava para poder fazer o músculo ir e vir, né? Uhum. Então você termina na tela do computador, na tela da televisão. Aí você abre a janela do teu prédio, que você vê uma parede do prédio do lado. Então aquela visão de horizonte ela não existe mais, né? É muito raro. Então é muito mais pelo meio, né? O meio, o novo estilo de vida. Bom, se bem que a audição também é um estilo de vida, né? A gente está falando de alimentação. Fone de ouvido, que voltou à moda, né? Inclusive agora, na minha época de criança, o fone de ouvido era o fone do Walkman. Era a minha também. Walkman. Você teve o Walkman. Depois Tinha o Discman. Depois né? o Discman. Que se usava com aquela bolinha lá dentro do ouvido. Que se parar para pensar, é uma agressão, né? Porque o troço está ali assim, a milímetros da membrana timpânica, né? Exato. E agora voltaram esses fones grandes, os Beats, né? Esses fones com muito mais potência também. O quanto isso, claro, prejudicial mas o quanto isso é prejudicial? Tem algum dado sobre isso? Tem uma tabela publicada há anos, né, de quanto de intensidade de som por quantas horas eu posso ficar exposto. Então, assim, o ideal é que a gente não use fone todos os dias. Se a gente fosse escolher entre os fones de ouvido, o fone que vai dentro, ele ganha uma amplificação natural maior de uns 30% por estar mais próximo da membrana timpânica. O que vai dentro. Isso, o que vai Sim, dentro. o pequenininho que é. Do que o que vai fora, mas tudo depende de quantas horas usa e qual volume utiliza. Então, por exemplo, ontem atendi uma adolescente, geralmente o meu público é um pouquinho mais velho, mas é uma menina de 17 anos que usa fone de ouvido e tem zumbido. E aí ela já tem um entalhezinho audiométrico lá no exame dela, né? Então a gente conversou, olha, o teu zumbido é alto, quando tu usa o fone tu aumenta o som para sobrepor o teu zumbido, então tu está prejudicando as células do teu ouvido, né? Então tu fadiga, né, essas células de tanto estímulo, até que um dia elas param de funcionar. E aí é o que eu digo para o paciente, ó. Primeira coisa, né? Perda de audição não dói. Segunda coisa tudo que perdeu de audição não recupera mais. Não tem remédio que vai trazer a perda de audição de volta, né? Cirurgia a depender se for alguma alteração de ouvido médio, tá? Ou então as crianças que nascem totalmente surdas com implante coclear, vai ouvir por outra via, né? Mas se tu perder ao longo prazo, não tem o que fazer. É o aparelho auditivo, né? Até hoje, que é o acessório aí que vai manter o cérebro ativo, né? E vai fazer esse tratamento aí. Então, a gente tem que cuidar, a prevenção auditiva em primeiro lugar. Olhando assim para mim, o que você chutaria? Qual foi a minha profissão antes de ser médico? Sabe? Quer tentar chutar? Não faço ideia. Nem ideia. Tem o cara Nem ideia. Nem ideia. Não. DJ. É mesmo? Olha, tem alguns DJ Você já viu que eu falo gritando? Eu falo alto. Fala forte. Tem uma potência vocal. Porque eu nunca fiz um teste de audiometria, mas eu acredito que eu ouço um pouco menos. Porque, assim, foram muitos anos, foram 13 anos tocando.
No mínimo 2 vezes por semana. Religiosamente, toda sexta e sábado por 13 anos. E algumas semanas tocando 5 eventos. Exposto a um som altíssimo por 5 horas. 5 horas no mínimo. E uma questão que para mim sempre foi muito claro é... Você começa tocando e tal, você está num volume, vamos dar números lúdicos, 8 de volume, né? Quanto mais eu estou ali adaptado àquilo, a impressão que eu tenho é que está baixo para o público, então eu vou aumentando mais. Às vezes o gerente, o dono da balada vinha para mim e falava, era Samuca, DJ. Samuca, cara, tu tá surdo? Tá horrível, isso aqui tá alto demais. Aí eu baixava e perguntava, tá, mas tá bom assim? Sim, assim tá bom. Aí quando ele falava assim tá bom, aquele bom para ele, para mim era muito baixo. Nossa, a impressão que eu perdi até o tesão de tocar, parecia que tava tão baixinho que ninguém ia gostar, sabe? Uhum. Isso sempre foi muito claro para mim. E aí, assim, o DJ tem várias formas de trabalhar. Tem o cara que bota o fone assim como eu estou usando as 2 orelhas tapadas. E aí, no próprio mixer, a gente consegue ter um botãozinho ali que a gente consegue misturar para a gente ouvir a música que a pista está ouvindo, o público está ouvindo, e eu misturo junto, daí só eu estou ouvindo, a próxima música que eu vou tocar, né? Então eu boto as 2 juntas para acertar o pitch dela, a batida, para fazer com que... porque eu vou acertando... Os DJ nunca te explicaram como funciona isso? Não. Então, porque assim... Só chegam com perda de audição. Existe o BPM, né? Que é a batida por minuto. Uhum. Então, assim, um dance music, assim, ele tem um BPM de 132, tá? Aí eu vou tocar a outra, tem 128, 130. Então, para fazer aquela mixagem perfeitinha das 2 tocando juntinhas, e eu vou tirando uma e a outra vai entrando no fade in, fade out, tem que estar juntas. Claro que hoje, que é feito tudo no Apple, o próprio computador já acerta ali. Na minha época, que era no vinil ainda, era ouvir as 2 e detectar, identificar qual está mais rápida e ir no pitch, né? Tem o pitchzinho ali, um pouquinho mais para cá, para lá, para ir acertando. Dava um trabalho do cão fazer isso. E eu poderia fazer isso com os 2 fones de ouvido, tá? Ou, no meu caso, eu não conseguia fazer assim, eu fazia assim, ó. Uhum. Então, este fone aqui da direita, quer dizer, esse ouvido livre, eu estou ouvindo a música da pista. E com esse outro aqui que fica na direita, eu estou ouvindo a próxima música que só eu estou ouvindo. Então, o esquerdo ouvia, e era sempre assim, o esquerdo era o livre para a pista e o direito aqui. Isso é identificação de sentenças com mensagem competitiva. É um teste que a gente faz de processar os sons. Como ouvir os 2, processar, integrar eles, né? E separar o que eu quero por atenção auditiva. E isso é o maior desafio do DJ, é conseguir ouvir 2 músicas com tempos diferentes e saber qual está mais rápida, qual está mais devagar e ir puxando. É muito difícil. Eu lembro que eu demorei uns 2 anos treinando para conseguir fazer isso e tocar. Hoje, uma pessoa que fala, amanhã eu quero ser DJ, ela vai ser, porque o sistema faz isso sozinho, entendeu? Era muito difícil. Então, tinha que ouvir muito alto aqui. Porque imagina, claro, o esquerdo está ouvindo aquele barulho alto da pista. Esse aqui tem que ouvir muito alto. Se eu ouvir baixinho, eu não consigo. Então, eu fiz isso 13 anos. E aí, não sei se isso é uma casualidade ou não também, mas uma coisa que eu sempre identifiquei, que sempre ao usar cotonete nas minhas orelhas, um lado tinha muito mais cera que o outro. Não. Não? Casualmente. Isso é casual. Eu achava, será que um tá... Porque a cera ela é produzida como uma proteção também, sim, né? Aí eu achava que pudesse ser... Mas a gente tem, é bem engraçado, a gente tem assim, as pessoas perguntam, por que eu produzo mais cera? A minha mãe ou fulano não tem cera, e eu sou cheio de cera, né? A gente não tem uma explicação assim, publicação, uma coisa plausível para dizer, e ainda tem momentos da tua vida que tu vai talvez produzir menos ou mais. Não tem uma explicação plausível, mas eu acho que tudo na vida tem uma explicação, né? Deve ter. Por que você produz mais ou menos? Deve ser alguma coisa... É como secreção e muco, né? Acredito que está relacionado com o que tu te clima, alimenta. Com alimentação. Deve ter alguma coisa. Isso aí. Só que tem certas...
Queixas que é difícil da gente associar, né? Eu acho que eu vou ter que fazer uma audiometria para saber se eu já tive perda. Porque eu falo muito alto. Todo mundo fala, meu Deus, você fala alto. Essa tabela de exposição ao ruído, ela é assim, ela tem uma intensidade que tu pode ficar exposto 8 horas por dia. Então, por exemplo, quem trabalha em fábrica, né, ou trabalhou a vida toda, a gente sabe que é uma intensidade, às vezes, de 100 decibel, que é super alto, e a pessoa tem que usar protetor auditivo o dia todo. Aí tem gente que usa bem, tem fiscalização, tem outros que, né, não usam direito, enfim, acontece isso, né? E aí a gente sabe que uma média de uns 10 anos exposto vai ter alguma lesão. Então, você está me dizendo que ficou 13, né? Usava o som super alto. Então, provavelmente em agudos pode ter alguma coisa. E aí eu sempre pergunto assim, tu escuta aquele barulhinho do termômetro, o digital? Que é o... Perfeitamente. Ah, então alguma coisa está salva aí. Não, eu tenho uma audição perfeita para sons. Tanto que esse treinamento como DJ, às vezes eu até me incomodo de sair. Por exemplo, vou para um barzinho. Me incomodo se não está bem equalizado. Aquela coisa, esse médio agudo tá rachando, o médio grave. Eu tenho um ouvido perfeito para equalizar, assim, sabe? Na época, né, antigamente, quando se usava, né, se colocava aqueles Pioneer no carro, que daí tinha o equalizador, meus amigos trocavam o som e me chamavam para equalizar o som do carro deles. Então, assim, para isso... Um ouvido mais absoluto, assim. Muito, assim, para todas as frequências, sabe? Para agudo, médio grave, grave, tudo. Mas eu não sei meu nível de se eu tenho perda. Qualidade, percepção para todas as faixas, eu acho que eu tenho. Mas a perda, porque eu sei que às vezes eu estou em casa falando com a minha mulher, ela fala, por que tu tá gritando? Tá só nós dois aqui na sala. Às vezes é assim, eu grito porque eu não me escuto bem. Então eu tenho que gritar para me ouvir. Né? Eu penso nisso. Os meus pacientes que vêm com os acompanhantes familiares, assim, filhos, esposa, né? Essa semana até recebi que ela disse assim, notei que o aparelho não estava muito bom porque o pai começou a gritar de novo. Então tá ouvindo mal. Não está se ouvindo. Não está se ouvindo. E realmente, aí a gente vai lá, refaz o exame, reajusta as frequências, né? Muda o nível do som e assim a gente vai. Você achou que eu estava gritando aqui? Você só não quis falar? Não, é que a minha voz é bem suave, bem mais fraca, né? Mas não, tem microfone, enfim. A gente pediu aqui para ele equalizar, deu tudo certo, viu, gente? Adriano, eu vou tentar falar no mesmo tom dela aqui para não ficar distante. Vou falar manso tem baixinho. mais uma coisa, né? Tu toma café. O café dá uma estimulada. Então a gente fala, né, um pouco mais... Mas ele tem pouca cafeína aqui. É? Não tem muito, não. Eu não gosto muito de muita cafeína. Deixa eu ver se fala aqui. É por microgramas, né? Que pouco. Eu tomo café só de manhã. Aqui não fala. Em algum lugar vai falar, mas aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Sei lá. Não lembro que eu já vim ler. Era pouca coisa, porque ele tem um monte de outros, tem chá verde, outros estimulantes. Que joia. Mas eu sou estimulado meio por natureza. Estou sempre com energia alta. Eu já não tomo café. Não? Então já viu. Eu tenho sensibilidade à cafeína. Né? E aí, os meus pacientes que têm zumbido e tontura, a gente retira a cafeína por um período, estrategicamente, né? Que estimula cafeína. as células ciliadas do ouvido e pode aumentar essa sensação. Então, é uma das orientações aí que a gente faz no início para ver se modulou, se melhorou um pouco, como é que está se sentindo, né? Aí, como é que você faz, assim, quando você pega um paciente que você identifica que ele tem aumento de circunferência abdominal, que ele pode ter... Você pede exame de sangue? Peço exame de sangue. Uhum. Aí você identificou que ele tem uma resistência insulínica, um gama-GT aumentado. Aí você tem nutricionista na tua equipe? Eu indico. Nutricionista, às vezes eles têm, né? Às vezes eles também vêm com o bruxismo e já tem plaquinha, ou às vezes não tem, eu tenho que encaminhar. Então, é um trabalho integrado, assim, né? Mas a gente faz a modulação do zumbido sistêmica também. A gente utiliza a laser terapia. E aí, junto com as orientações, né, alimentares, mesmo antes dele, a gente não quer começar com dieta, não começa, mas vamos cortar algumas coisas aqui, né? O que tu tá tomando de suplemento? O que tu toma de medicamento, né? Eu dou uma olhada nisso também. Tem algum remédio, medicamento que está muito associado com zumbido?
que tenha como efeito Olha, colateral? eu tive essa semana retrasada um paciente que personal indicou uma medicação para ansiedade para o paciente. O personal. O personal, gente. E ele ficou com zumbido 2 dias depois. É mesmo? E assim, o zumbido é enlouquecedor, né? Muitos colegas ainda dizem, não tem cura, tentam dar alguma medicação para ansiedade, né? Utilizam medicação aí relaxante muscular, alguma coisa assim, que não resolve para todo mundo, porque nem todo mundo tem um zumbido do bruxismo, que é só muscular, geralmente é associado, né? Então, quando eu tenho zumbido é porque eu já ativei meu sistema límbico, meu sistema simpático está mais ativo, por isso que esse zumbido fica o tempo todo, não é só de vez em quando, né? Me atrapalha para dormir, enfim. Tem relação junto com ansiedade, com depressão, mas geralmente é uma coisa que desencadeia a outra, sabe? Vai virando uma bola de neve. Nunca é muito isolado. Sempre vem. Então, eu preciso orientar a geral e encaminhar também. Sabe que você falou de fone, e na hora ali eu pensei em comentar e passou. Não vamos falar de marca, até para não tomar processo aqui, mas existe um fone de ouvido sem fio, esses de colocar dentro do ouvido, de usar em celular, que dos últimos que foram lançados, que ele tem um sistema de abafar ruídos externos, né? Quando você bota os dois, e eu tenho esse fone, e a primeira vez que eu coloquei os dois, me deu uma sensação ruim, assim, até que tenha algo tocando. Por exemplo, eu botei para ouvir uma música, Sim. mas não estava tocando a música. Eu coloquei ele, quando eu botei os dois, assim, ele faz aquele sistema de... Parece um vácuo, assim. É uma oclusão. Né? É. E aí eu me senti até estranho, assim. Aí logo dei play e a música começou a tocar gostoso. Foi ótimo, não havia nada. Ele isola acusticamente o que está lá fora. Mas Sim. quando não tem nada tocando nele, é uma sensação muito ruim. E aí eu tive um paciente meu que estava com zumbido e eu tentei de tudo e ele não melhorou. E era um cara que tinha um super estilo de vida saudável. E aí ele foi num otorrino lá em São Paulo e o otorrino comentou com ele que esse fone de ouvido com esse sistema ele estava trazendo como efeito colateral zumbido em muitas pessoas. Você já ouviu falar disso? Sim. Já? Porque aí a pessoa ela está escutando aquele som naquele volume que é gostoso para ela esquece do restante, né? Ela nem consegue modular se aquele som está mais alto ou mais baixo, tu perde a referência, né? Então, provavelmente sim, ele faz E se ele usa, isso é uma outra coisa que eu digo para os pacientes, né? As pessoas começam a ter medo de tem o zumbido, será que eu estou com perda de audição? Começa a ir nos lugares sempre com protetor auditivo. Ou bota protetor para dormir. Então, gerar essa oclusão faz com que tu receba os sons com mais, por exemplo, sons externos, né? Com mais atraso. Então, a onda acústica, né? Uma onda física, ela tem uma amplitude e uma velocidade, né? Agora é física acústica aqui. Então, esse som entra, né? Vai bater na membrana timpânica, vibra os ossículos, vai no teu nervo lá, ouvido interno, chega no teu cérebro e tudo mais. Se tu tá com fone ou protetor auditivo, o som bate. Quando ele entra, ele tem uma amplitude menor, né? Uma velocidade menor, ele chega com atraso. Então, isso vai gerando um atraso na via auditiva, vai gerando algumas alterações. Depois disso, eu pouco uso fone sem fio, porque também tem a questão da frequência. Ele é um aparelho que fica emitindo uma frequência, né? E para o cérebro isso não é legal. Então, eu muito pouco uso, mas hoje, quando eu preciso botar, eu boto só um ladinho. O direito aqui, deu, ponto, não... É bom trocar às vezes. Usa um pouco no direito, não, mas no outro dia no esquerdo. Tenho esse cuidado. Boto ou só o direito ou só o esquerdo. Faço esse... Até porque vai acabando a bateria de um lado, aí quando acaba eu uso do outro. Tu troca pro outro. Por isso É bom. Sou obrigado a fazer isso. Aí quando zerou a bateria, eu boto para carregar. Então eu uso... Eu mais ou menos equalizo, porque a bateria de um é igual ao do outro, né? É uma medida. É a medida, exatamente. Aí eu faço isso. Mas tanto que assim, se puxar meu fone ali agora, eu acho que eu não carrego há 6 meses e ainda tenho. Uso muito pouco por conta disso. Eu uso muito pouco o telefone. As pessoas pensam, ele é gerador de conteúdo, deve estar sempre no telefone. Não uso telefone. O telefone é uma coisa assim que... Às vezes eu saio de casa, esqueço o telefone. Aí lembro dele porque tem que fazer um story. Aí vou lá, busco. Mas eu não...
de botar na orelha, de falar com as pessoas. Não boto. Aliás, vamos falar sobre isso também. Mas eu não boto o telefone na orelha. Quando eu tenho que falar, eu estou no carro. Daí entra no Bluetooth do carro, sabe? Eu sempre tento ligar quando eu estou no carro, indo trabalhar, voltar. Ou quando eu estou no consultório e tenho que ligar, boto no Viva Voz. Eu não boto o telefone na orelha. Claro, não é por pensar no meu ouvido. É por pensar na frequência disso aqui encostando na cabeça. Eu também prefiro. Dá uma sensação melhor tu ouvir assim no ambiente o som, né? Do que diretamente só numa orelha. Tenho medo. Eu estou tentando poupar. Eu já judiei tanto da minha orelha. Tanto que assim, eu não vou em festa com barulho, sabe? Não vou. Eu também não vou mais. Mas é porque eu tive um histórico, né? Então eu tento não me expor tanto aí. Casualmente, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, a gente fala, né? Eu tive perda de audição 3 vezes. Não foi assim por mau cuidado nem nada, né? Eu simplesmente fiz algumas associações depois de um tempo do porquê que eu tive, né? E eu senti na pele esse zumbido, que é o que meus pacientes sentem. E até quando os colegas dizem, né? Não tem cura, né? Enfim... Tem tratamento, né? O tratamento que eu faço lá, a gente tem modulação do zumbido, redução e até remissão, né? Então, tem tratamento, é um alívio, porque realmente a pessoa fica irritada. Quando eu tive, né? Eu fiquei com uma alteração de audição de uma pessoa de 60 e poucos anos, 70 anos. Eu usei corticoide, eu consegui recuperar minha audição 2 vezes. Todas as vezes foi com uma alteração de saúde relacionada com algum estímulo auditivo, mas não por usar fone. Eu fui num aniversário, eu fui numa festa de Natal, eram coisas assim familiares, né? E eu tive essas alterações. E aí, na 3ª vez, eu não consegui recuperar com corticoide, eu fiz injeção intratimpânica, eu fiz câmera hiperbárica, que era o que tinha na época, não funcionou também, né? E aí, só que graças a Deus eu não fiquei com zumbido, o zumbido eu consegui tratar. Mas uma lesão de audição em algumas frequências eu tenho, então eu sei que daqui a algum tempo eu terei que usar também aparelho. Sabe que eu estava te ouvindo aí e lembrei que eu passei por isso na pele faz um mês, eu acho. Como eu te disse, eu falo no Viva Voz, né? Então, quando eu vou ligar para alguém, eu boto para discar e aperto o botão do Viva Voz. E fico assim, né? É um hábito já, é rotina. Vou ligar para minha mulher, bati aqui, Viva Voz. Aí eu estava na academia, o que eu fiz? Liguei para ela e apertei no Viva Voz. Só que como eu estava na academia que tinha barulho, eu fui botar no ouvido para falar com ela. E estava no Viva Voz, porque foi hábito, assim. E aí faz aquele trini lá, para mostrar que é a mesma operadora, quando é de claro para claro, sabe? Faz um barulho agudíssimo. E estava no meu ouvido. Aquilo bateu, me doeu. Mas dor, eu senti dor no tímpano. Mas uma dor, assim, ó. E aí ficou aquela coisa igual quando a gente vê filme de guerra, que joga uma granada, e aí o cara cai no chão, quando ele levanta, assim, fica... Tá atordoado. Atordoado. Eu fiquei horas com aquela coisa, e eu fiquei dias sentindo que o meu ouvido não estava ouvindo adequadamente. E aí eu tive a certeza que eu ia ter que procurar um otorrino. Só que isso foi uma sexta-feira. Na segunda-feira eu já estava melhorando. Falei, vou esperar um pouquinho. Passou tudo, voltou tudo ao normal. Mas foi horrível, assim, porque foi uma dor, eu senti dor. E depois eu fiquei com uma sensação de ouvido entupido, sabe? Parecia que tinha entrado uma água no meu ouvido, otite, assim, alguma coisa assim. Muito ruim. E essa tua experiência aí que você teve, 3 vezes. Nossa, né? Muito traumatizante, né? Justo contigo? Justo comigo. Que estuda isso. Sabe o que eu faço quando, como eu te disse, quando o paciente chega para mim com essa queixa e eu vejo que ele tem outras questões associadas, próprio exame de sangue e tal, eu não dou bola e eu trato o resto, né, para ver se melhora. Se ele volta e não melhora, eu sempre uso o Teboninho. Eu gosto muito da ginkgo biloba, assim, porque algumas vezes dá uma resolvida, pelo menos não resolutivo, mas muitos pacientes falam que percebem uns 20%, 30%, assim, sabe? Eu falo, bom, já dei uma aliviadinha, né? Aí vamos seguir a sequência. Aí tem dentista na minha clínica, o Ralph. Até fiz um podcast aqui com ele. E eu aprendi muito de bruxismo com ele, né? Porque para mim, falasse em bruxismo, eu só sabia de um tipo de bruxismo. Ele me ensinou, não, tem o bruxismo excêntrico
e o bruxismo cêntrico. O excêntrico, todo dentista vai ver de longe, que é o ranger do dente, vai estar desgastado e tal. Mas o cêntrico, que é só o apertar, não dá aquele sinal. Aí ele me ensinou, já ouviu falar de abfração? Não. Não? Aí, ó, o sinal da abfração. É um sinal do bruxismo cêntrico, que é lá em cima, perto da gengiva, porque como o dente ele tem uma trama, uma malha de dentina, se aqui fosse os dentes, essa parte aqui que tem contato um dente com o outro, a trama, a malha, ela é mais grossinha, né? Sim. E conforme ela vai subindo, ela vai diminuindo o ângulo até que aqui em cima chega em ângulo zero, que é onde daí começa a gengiva. Sim. Então, quando tem muita pressão aqui, ela tem essa força, começa a estourar aqui em cima. Faz exposição, né? Estoura, só que muitas vezes isso é confundido com retração gengival, porque dá uma impressão de parecer uma retração gengival. Aí eu aprendi com ele, assim, eu olho os dentes do meu paciente na consulta, porque às vezes o paciente fala, não, mas eu tenho retração gengival, porque o meu dentista falou, eu vou olhar, não é. A gengiva dele tá, você olha para essa aqui tá assim, essa aqui tá assim, e do lado tá assim, elas estão todas com a mesma curva, mas é um aspecto de retração gengival porque tem um buraco atrás da gengiva, que é o sinal da abfração. Quando existe isso, é sinal patognomônico de que esse paciente está tendo bruxismo, entendeu? Aí eu mando para ele faz botox aqui, primeira coisa já para dar uma relaxada, né? Como não é uma medida curativa, é uma medida paliativa para, tipo, tá, vamos parar esse músculo temporária, né? E vamos entender o que está acontecendo, né? Aí também aprendi com ele que nunca se faz só aqui, tem que fazer no pontinho aqui de cima também. Porque senão fica uma dor horrível, gente. Exatamente. E às vezes aqui, né, ou dentro da boca, porque aquele Dentro da músculo boca, lá é o mais forte. E aí, bom, quando ele para mim, o bruxismo é o principal sinal de deficiência dopaminérgica e serotoninérgica, né? A ansiedade, ela é um sinal. E aí volta para o intestino, para a desbiose, né? Por que uma pessoa não produz serotonina ou dopamina? Muitas vezes uma questão ligada a um processo de desbiose. Aí eu vou lá na raiz, né? Muda a alimentação, probiótico, enzima digestivo, tratar a síndrome fúngica, tudo que tem. E por isso que eu disse, é difícil não resolver. Porque eu dou aquele legítimo tiro de espalha-chumbo, assim, dou tiro para tudo que é lado. Vai no pâncreas, na resistência insulínica, vai na musculatura, vai no intestino, vai para tudo que é lado, né? E agora, quando não resolve, aí eu falo, olha, cara, eu mando para a doutora Tanit, conhece a Tanit? Tanit, Aí eu mando lá para a Tanit, falo, você vai ter que ir lá para São Paulo, que essa aí é especialista em zumbido. Aí se ela não resolver, aí te desespera. Fiz até uma live já com ela uma vez. Ela é muito boa nisso. Sim, ela faz muito essa terapia, né, de comportamental do zumbido, de mascaramento. Ela ainda não trabalha com fotobiomodulação no zumbido. Não? Logo ela está chegando, eu acho. Ó, quem sabe ela manda os pacientes dela para você. Não, a gente está distante, né, enfim. Mas olha só, as pessoas viajam hoje para fazer um tratamento para resolver um problema como esse. Sim, tem uma menina que veio da Austrália fazer comigo. Quem me ensinou, no caso, a professora desse método que criou essa metodologia de laser no zumbido, também recebe gente dos Estados Unidos, né, da Europa, de Londres. O pessoal vem mesmo. Lá em São Paulo, eu acho que eu atendo assim, ó, 20% dos meus pacientes, eles são São Paulo capital. 30% São Paulo interior. 50% do Brasil. Sim, Roraima. Eu descobri que o Acre existe. Veio gente do Acre já para consultar. Então, o Acre existe. Vem tudo que é lá, principalmente mineiro. Aí vem um problema. Em São Paulo eu atendo muito mineiro. E o mineiro, ele me pede uma coisa que na minha cabeça soa mais ou menos como assim, ó, como uma pessoa que... Imagina uma pessoa me pedindo emprego na clínica lá, secretária. Ela fala assim, eu quero um emprego, mas eu não quero trabalhar. Mais ou menos assim. O mineiro ele fala, eu quero que você me cure. Eu não quero fazer nada. Mas não tira meu queijo. Deus o livre, se você tirar meu queijo, tirou minha vida. Aí eu olho, quase que 100% dos mineiros que me procuram, eles me procuram
procuram para tratar doenças relacionadas ao intestino. Me procuram com rinossinusites, com asma, com bronquite, ou com depressão, ansiedade, TDAH. Tudo coisa que eu tenho que tratar o intestino. Eu falo, como que eu vou te tratar se você não quer tirar da tua vida o laticínio? Eu aplico um questionário metabólico, um rastreio, né, no consultório, e ali eu já mapeio se tem alguma sensibilidade, indicação, enfim, antes de pedir os exames de sangue, né. Tem uma colega que faz também o curso da doutora Denise comigo, que é a Maribel, uma nutri aqui de Porto Alegre, que ela faz o exame da biorressonância, a gente utiliza também. Então, meus pacientes, eu digo para eles, ó, eu vou te orientar, enfim, né, mas depende mais de ti do que de mim, né. Tu tem que, assim, abraçar o tratamento, né, e fazer, porque senão, para zumbido, é isso aí. A gente vai eliminar, mudar muitas coisas. Depois que a gente te estabilizar, ficar bem, ficar saudável novamente, a gente pode reintroduzir, né? Voltar a ter aqueles hábitos, mas não diariamente, né? Nem tanto a parte alimentar como o restante, né? Nada pode ser muito monótono, sempre a mesma coisa, porque o intestino, né, a microbiota, ela gosta de diversidade, enfim. Você está indo para um caminho aí que, se você não resolver o zumbido, ninguém resolve, né? Porque está também atacando. Dá super certo. Para tudo que é Só lado. tem o resultado positivo. Então, muito em breve, o senhor Aldo irá sentar na tua frente lá. Pelo amor de Deus, ajuda o Aldo, minha mãe. Minha mãe já está perdendo a paciência com ela. Ela fala, não consigo mais falar com teu pai. Aí eu não sei se ele me ouviu ou não, ele me olha com uma cara assim que eu não sei. Aí eu acho que ele não falou, daí eu falo de novo, e aí ele fala, mas eu entendi. Aí tá essa discussão. Chega a estar é triste, mas tá ficando cômico isso aí. Mas aí você vai resolver o problema da família. Vou jogar a peteca na tua mão, viu? Bora lá. Ó, quando a gente chega no final do podcast, eu sempre peço aqui a indicação de um livro. Você já foi aí? Já tem o livro? Já tem um livro para indicar? Muito, veio preparada, preparadíssima. Um livro que você acredita que vai passar para os nossos seguidores, que vai ajudar eles em alguma coisa de tudo que a gente está falando aqui. Porque, incrivelmente, eu trago aqui uma fonoaudióloga, eu trago uma nutricionista, eu trago um preparador físico, não importa o que eu trago, um psicólogo, um psiquiatra, sempre termina em estilo de vida. Exato. E estilo de vida é hoje o calcanhar de Aquiles da imensa maioria das pessoas. Por quê? Porque é aquela coisa, né? Se você convive com 5 pessoas obesas, você será o 6º obeso. Se você convive com 5 sedentários, será o 6º sedentário. Se convive com 5 pinguço, será o 6º pinguço. E se a gente analisar que 97% da população está fazendo tudo errado, é muito fácil você estar perto de 5 pessoas que fazem tudo errado. Então, essa mudança do estilo de vida é algo que é o maior desafio das pessoas. Então, tem alguma dica aí para isso? Sim. Livro Mude de Vida, é isso, né? Deixa eu até ver para não dar o nome certo. Mude seus hábitos e mude de vida. É um livro fácil de ler, ensina sobre o ciclo circadiano, sobre o sono, sobre os hábitos, então, de estilo de vida, né? de alimentação, enfim, muito, muito fácil de ler. Todo mundo que eu indico gosta muito. Adriano, tem na Amazon? Bota abaixo aqui, ó, o link do livro está abaixo desse vídeo. Esse livro aí eu ganhei, eu comecei a ler, não acabei. Eu estou ansioso esperando minhas férias. Eu falei, esse aqui é um que eu vou levar para as férias para terminar de ler no avião, com calma, porque eu gostei muito. É um livro bacana. Ele dá muitos insights legais, assim, né? Sim, todo mundo gosta. Bom, eu quero agradecer você imensamente por esta aula que você deu aqui. Como eu comecei brincando no início, é um papo que eu espero que ninguém passe por uma perda auditiva, por um zumbido, mas pela incidência que a gente, né, a prevalência disso na população, muitas pessoas vão passar por isso, e eu acho extremamente importante entender como fazer, como manejar, como driblar. Aí agora eu vou dar uma dica para as pessoas. Essa dica, tenho certeza que a Tatiana vai falar.
vou plagiar ela aqui, mas no primeiro sinal de uma perda auditiva, não faça o que o meu pai fez de esperar uma década ou mais, né? Quanto mais cedo, melhor. Sim. Quanto mais cedo, também mais barato é o aparelho, né? Opa, olha aí, ó. Então, para Olha a dica. quem é mão fechada aí, ó, muquirana. Porque o nervo tá bom, ou seja, lembra a história do Fuquinha? Então, um aparelho mais básico serve para quem tem uma lesão aí de, né, menor, enfim, de médio e curto prazo. Fica a dica, então. É mais econômico. Eu não quero gastar no fonoaudiólogo. Vai gastar num aparelho mais caro depois, então, né? Então, procura antes para gastar menos. E no tratamento também, né? Então, vai ter que aprender a ouvir, vai ter que fazer mais consulta, mais sessão. Então pronto, pegou pelo calcanhar. O bolso, mexeu no bolso. O bolso é o mais fácil de fazer a pessoa sair da zona de conforto. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação. Espero que meu pai seja um bom paciente para você. Tenho certeza que sim. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Prazer, foi tudo nosso. E você aí de casa, o que você achou desse bate-papo aqui com a Tatiana? Imploro, peço encarecidamente pelo seu comentário abaixo desse vídeo, para que a gente saiba aqui se está agradando, se não está, o que a gente pode melhorar, o que não pode melhorar. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, pega esse vídeo, coloca ele no grupo de WhatsApp da família. Sempre tem um familiar lá que está começando a perder a audição, então é muito importante entender todo esse cenário que a gente trouxe aqui, procurar atendimento correto o quanto antes. Então, ajude seus familiares, dissipe esse vídeo aqui. Lembrando também que você pode ajudar esse programa de podcast a crescer também em outra plataforma, que é o nosso Spotify. Estamos tentando ganhar audiência lá, se tornar autoridade, assim como a gente já se tornou aqui no YouTube. Então, vai lá no Spotify, procura pelo podcast Olá Pessoal, se inscreve no canal e, se possível, dá aquela avaliaçãozinha positiva para ajudar a gente a se tornar um canal relevante nessa plataforma. Terminando também aqui agradecendo novamente o Aqualive Group, que estava aqui com a gente com uma garrafinha cheia, mas usamos esta água para hidratar as nossas cordas vocais durante o episódio. Também agradecendo a Essential Nutrition por estar acompanhando a gente, apoiando esse programa desde o início. Lembrando também que se você está chegando aí no final do ano e está querendo dar uma enxugadinha na barriga, você pode participar do programa, do desafio Desincha a Barriga, se inscrevendo no link que está abaixo desse vídeo, onde eu e a Luana Flores, uma nutricionista aqui de Porto Alegre, que eu tenho um carinho enorme pelo trabalho dela, desenvolvemos junto este programa para ajudar você a melhorar a sua microbiota, diminuir a fermentação dentro das tuas alças intestinais e, portanto, diminuir aquela sensação de barriga inchada. Então, finalizamos por aqui mais uma edição de podcast. Agradeço a todos vocês, a minha convidada. E vamos lá, Tatiana. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.